Há momentos em que tudo parece continuar lá fora, o trânsito, as vozes, as obrigações, mas aqui dentro algo está pedindo silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas ausência de conflito. Um espaço onde o coração possa enfim se ouvir. Talvez você conheça bem essa sensação de estar cercado de pessoas, mas se sentir espiritualmente sozinho, de continuar fazendo, cumprindo, tentando, e mesmo assim sentir como se algo ainda estivesse travado, como se houvesse uma camada invisível entre você e a vida que deseja viver. E se eu te dissesse que essa camada é apenas um pensamento? Um pensamento que se repete, que você já nem percebe, que vive em você como um narrador antigo, cheio de medos, exigências, comparações. Um pensamento que parece proteger, mas na verdade aprisiona. Porque esse pensamento não nasceu hoje, ele foi programado há muito tempo, antes mesmo de você saber o que era querer, o que era sonhar. Bruce Lipton nos mostra que cerca de 95% da nossa vida é conduzida por programas mentais instalados antes dos 7 anos. São crenças que se tornaram automáticas. São vozes que você escuta sem saber que está ouvindo. E essas vozes silenciosamente moldam seu destino. Por isso, o problema não está no que você deseja conscientemente. Está no que seu subconsciente ainda acredita ser verdade. Está nesse ruído de fundo, nesse sussurro constante que repete: não vai dar certo, você não é capaz, isso não é para você. Mas, e se você pudesse silenciar esse pensamento? Não calá-lo à força, não negá-lo, mas sim permitir que ele se dissolva, como uma nuvem que se desfaz no céu, como um velho eco que já não encontra parede para rebater. Joe Dispenza ensina que, ao mudarmos nosso estado interno, ao acessarmos frequências mais lentas, como as ondas alfa e teta, é possível abrir uma porta dentro de nós. E ali, no fundo desse silêncio, há um campo onde a realidade começa a se reorganizar, onde o destino deixa de ser repetição e começa a ser criação. Muitos já tentaram manifestar uma nova vida, já escreveram, já pediram, já imaginaram, mas algo parecia sabotar, como se o universo estivesse surdo, como se os sonhos não passassem de névoa. Mas talvez o universo sempre tenha escutado. Talvez o que faltava era você escutar o que se passa dentro. E é isso que este vídeo vai te mostrar, como o pensamento, quando silenciado com consciência, se torna uma chave. Uma chave que destranca o segredo do alinhamento. Não um milagre, mas uma sincronia. Não uma mágica, mas uma nova vibração. E se essa mensagem já está tocando alguma parte de você, respire fundo. Abra seu coração. E, se puder, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que talvez também esteja cansado de ouvir vozes que não são suas, que também esteja pronto para escutar. Enfim, a sua verdade. Às vezes o pensamento chega antes mesmo de você acordar. Uma preocupação sussurrada, uma cobrança antiga, um medo que nem tem nome, mas que já conhece o caminho até seu peito. Ele se instala sem pedir licença e logo se torna a trilha sonora do seu dia. Mas o mais curioso é que você nem sempre percebe que está pensando. Você apenas sente o peso, a tensão no corpo, a ansiedade leve que vai crescendo sem motivo claro. E o dia segue, como se aquilo fosse natural, como se aquele estado fosse você. A verdade é que grande parte dos nossos pensamentos não são pensamentos conscientes. São repetições, padrões, vozes programadas no passado. Bruce Lipton nos lembra que esses padrões estão rodando em segundo plano, como se fossem narradores invisíveis da nossa vida. Eles contam histórias que você nem sabe que está ouvindo. Imagine alguém que vive em constante alerta, sempre esperando que algo dê errado. Ela chama isso de intuição, mas muitas vezes é apenas a memória de uma infância em que tudo era imprevisível. É uma mente que aprendeu a se proteger
antes mesmo de viver. Esses pensamentos não são apenas ruídos mentais. Eles têm um custo. Cada vez que um pensamento de medo se instala, seu corpo responde com tensão. Cada vez que um pensamento de indignidade aparece, sua energia se contrai. Aos poucos, você se torna um campo vibracional que atrai experiências compatíveis com o que sente e não com o que deseja. E é aqui que mora o erro invisível. Não é que você esteja fazendo algo errado, é que você está permitindo que vozes antigas decidam por você, não porque quer, mas porque ainda não aprendeu a notar o momento em que elas surgem. Não é o pensamento em si que cria sua realidade. É a frequência emocional com que você o alimenta. Por isso, o primeiro passo do realinhamento é este: observar, com compaixão, com presença, sem culpa. Apenas olhar e perguntar: essa voz que fala agora é mesmo minha? Desde cedo, aprendemos a acreditar que o que está fora de nós define a nossa realidade. Que se mudarmos de cidade, de emprego, de companhia, tudo dentro vai mudar também. Mas a ciência e a experiência da alma vêm nos dizendo outra coisa. Bruce Lipton revelou uma verdade poderosa. Não são os nossos genes que determinam nossa vida. É o ambiente que os ativa. Mas esse ambiente não é apenas físico. O verdadeiro cenário que molda a sua biologia acontece dentro de você. Pensamentos, emoções, percepções, tudo isso cria o seu campo interno. Um espaço invisível, mas real, onde o corpo responde a cada vibração emitida. Quando você alimenta crenças de medo, comparação, cobrança, mesmo em silêncio, o seu corpo entende isso como ameaça. As células se retraem. O sistema nervoso entra em alerta. Há mais estresse, mais inflamação, menos capacidade de regeneração. A energia vital se esconde. E talvez por isso, mesmo quando você está cercado de coisas boas, ainda sinta um vazio. Porque não importa o quanto a paisagem mude, se por dentro o clima continua nublado. É comum pensar que uma nova casa trará paz, que um novo amor trará cura, que um novo curso trará propósito. Mas se o ambiente emocional continuar hostil, tudo será apenas repetição, mesmo com rostos diferentes. A mudança começa quando você transforma seu interior num lugar seguro, quando o silêncio substitui a cobrança, quando a presença ocupa o lugar da expectativa, quando você permite que seu corpo descanse no agora, e então o corpo responde. A vibração muda e o destino silenciosamente começa a se alinhar. O solo onde sua vida cresce é invisível e ele está dentro de você. Existe uma crença muito difundida de que o segredo da transformação está em pensar positivo, repetir frases bonitas, forçar uma nova narrativa. Mas, muitas vezes, o pensamento positivo colide com um programa inconsciente mais antigo. E quando isso acontece, não há força de vontade que sustente a mudança. É como remar com intensidade, enquanto o leme permanece virado para trás. Você se cansa, mas não sai do lugar. O que quase ninguém diz é que pensar demais, mesmo com boas intenções, pode ser o que te impede de sentir, porque o pensamento quer controle, quer explicação, quer garantia. Mas a alma precisa de espaço. Joe Dispenza ensina que, ao acessarmos estados mais lentos do cérebro, as ondas alfa, depois teta, saímos do domínio da mente analítica e entramos num campo mais profundo, o subconsciente. Nesse estado, o corpo relaxa, o controle se desfaz. E ali, novas programações podem começar a nascer. Silenciar o pensamento não é fugir, é voltar. Voltar para o corpo, para o agora, para o que sente, sem tentar resolver, apenas sentir. E isso pode ser feito com gestos simples, respirar com mais presença, observar o som ao redor, sentir o toque do ar na pele, estar. No começo, o silêncio parece vazio, mas, aos poucos, ele se revela fértil. Um espaço onde brotam imagens, intuições, caminhos,
Um lugar onde você deixa de repetir e começa a criar. O pensamento grita, a intuição sussurra e o destino responde ao que você sente no silêncio. Agora que você compreende o poder do silêncio e da reprogramação, é hora de transformar isso em prática. Não precisa de técnicas complexas, nem de longos rituais. Apenas 3 passos simples que, se repetidos com intenção, podem mudar a sua relação com a realidade. Passo 1. Identificar. Feche os olhos por alguns segundos, deixe vir à mente aquele pensamento que tem te acompanhado com frequência. Um que te pesa, te prende, te diminui. Pode ser sutil, como "isso não é para mim", ou mais direto, como "eu nunca consigo". Sinta onde esse pensamento toca o seu corpo. Talvez no peito, nos ombros, no estômago. Ele não é você, é apenas um programa antigo, um visitante. E agora, você pode observá-lo. Passo 2. Silenciar. Sente-se em silêncio por 5 ou 10 minutos. Respire de forma consciente. Quando o pensamento surgir, e ele vai surgir, apenas observe. Não lute, não o alimente, não o empurre. Apenas olhe como quem vê uma folha cair. A cada dia, esse pensamento perderá força e você ganhará espaço. Passo 3. Substituir. Com o espaço aberto, plante algo novo, uma imagem, uma emoção, uma frase que faça sentido para a sua alma. Pode ser: "eu sou seguro para prosperar", "eu permito que o bem chegue", "está tudo se reorganizando a meu favor". Mas diga isso sentindo. Visualize como seria a sua vida se essa nova verdade já estivesse em ação. Respire essa sensação. Deixe que ela se torne familiar. Esse exercício, quando feito com constância, por 21-30 dias, não altera apenas pensamentos. Ele muda sua vibração. E quando sua vibração muda, o campo ao redor começa a responder. Você não precisa forçar o destino, só precisa alinhar-se a ele. Nem sempre o realinhamento acontece com grandes mudanças. Na maioria das vezes, ele começa com sinais pequenos, leves, quase invisíveis. Mas, se você estiver atento, vai perceber que eles já estão aí. De repente, você acorda com menos pressa, respira com mais leveza. Alguém que antes te causava ansiedade, agora já não te desorganiza tanto. Uma ideia nova aparece. Uma oportunidade que você não esperava. Um sim que antes seria um não. Esses são sinais de que o campo já começou a se mover, de que a semente silenciosa que você plantou está brotando, mas junto com os sinais vem também a resistência. O ego começa a se agitar. A mente antiga tenta recuperar o controle. Ela diz que é cedo demais, que não vai funcionar, que é melhor voltar ao conhecido. E aí está o teste, porque se você cede ao velho, o campo volta a se fechar. Não como punição, mas porque você trocou a frequência, trocou a vibração da criação pela vibração do medo. Por isso, a chave é manter coerência emocional, sentir-se bem, mesmo antes que tudo esteja resolvido, vibrar gratidão, mesmo sem garantia, manter a confiança, mesmo com incerteza. O destino não se revela todo de uma vez. Ele se desenha aos poucos, como um amanhecer. E se você permanecer presente, vai perceber que ele já começou. A mente consciente é como o capitão de um navio. Ela aponta para o norte, escolhe uma direção, sonha com um destino. Mas quem de fato movimenta o leme, quem comanda os motores mais profundos, é o subconsciente. E se esses motores ainda estiverem contaminados por vozes antigas, por crenças herdadas, por memórias não curadas, o navio gira em círculos e mesmo com as melhores intenções, você se sente preso no mesmo lugar. Bruce Lipton nos lembra que o que você pensa e sente não molda apenas seus pensamentos, molda sua biologia, sua química celular, sua genética. O seu corpo escuta. E mais do que escutar, ele responde. Joe Dispenza completa esse ensinamento mostrando que, quando você vive emocionalmente no futuro que deseja, como se já estivesse lá, sentindo, vibrando, respirando, como essa nova versão de si,
você começa a recondicionar seu campo energético. E o campo responde, porque o campo sempre responde à sua vibração mais íntima. Por isso, hoje, você pode começar com um pensamento, com um silêncio, com uma nova imagem que você decide alimentar por dentro. Silencie um pensamento que te pesa. Respire com ele. Agradeça pelo que ele te ensinou e depois, suavemente, deixe-o ir. No espaço que se abre, plante uma nova sensação, uma imagem da vida que sua alma anseia e repita esse gesto todos os dias por um tempo, com amor, com paciência, com intenção, porque o pensamento é uma semente, mas se o vento estiver forte, o vento da dúvida, da distração, do medo, ela não encontra chão. O silêncio é o abrigo, o solo fértil, o lugar invisível onde tudo começa a se alinhar. E talvez essa dor que você sente agora não seja um fim. Talvez ela seja apenas o som da terra se movimentando, preparando espaço. Talvez a sua nova vida já esteja germinando, em segredo, no centro desse silêncio. Se essa mensagem te tocou, se algo ressoou dentro de você, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja pronto para cultivar silêncio, porque às vezes é no que ninguém vê que o destino começa a florescer.